Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23, vamos ler para começar. Mateus 10, 16 a 23. Ok, vamos ler? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Vamos fazer uma pausa, vamos orar. Senhor Deus, debaixo da leitura da Tua Palavra, nós pedimos por essa manhã, pelo estudo, para a compreensão do texto, pela edificação da Tua igreja, Senhor. Te peço pelas crianças, as outras classes, Senhor, aqueles que vão se batizar também, que o Senhor possa estar abençoando os professores, dirigindo este culto de maneira que seja agradável ao Senhor, que seja de benefício para a Tua igreja, Senhor. Obrigado pelos irmãos presentes, obrigado por essa manhã, em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui é muito rico, tem muita coisa. Eu ia falar o resto do capítulo todo até o versículo 42, mas eu tenho a impressão de que não vai dar tempo. Então vamos começar com esses versos aqui, de 16 a 23. Ele faz aqui uma preparação para os discípulos, para o que eles devem esperar quando eles saírem para evangelizar. Estamos naquela missão em que Jesus envia os seus 12 a fazer aí curas, exorcismos. A gente comentou isso da última vez, né? Então ele dá a instrução do que eles devem fazer: pregar o reino dos céus, operar curas, operar exorcismos, e fala aqui qual vai ser a situação que eles vão enfrentar. E a gente vai perceber que esta descrição aqui de ovelhas sendo enviados para o meio de lobos, né, tem alguns detalhes que não vão se cumprir nessa primeira viagem missionária deles, tá? Por exemplo, eles não foram necessariamente mortos pelos seus filhos, né? Fala que filhos vão matar os pais aqui, né? Nenhum deles morreu, nenhum dos 12 morreu aqui nessa viagem. Ele fala de sendo odiado por todos. Esse ódio eles devem ter experimentado, mas fala deles sendo apresentados perante reis. Eles, ao que tudo indica, nessa primeira viagem eles não foram presos, não foram colocados perante reis para testemunhar. Então tem algumas coisas aqui nessas instruções que eles com certeza experimentaram na primeira viagem missionária, mas tem outras coisas que não. Ele está dando uma instrução geral para a igreja, na verdade, não só para essa missão dos 12. Então ele está preparando o coração dos apóstolos para aquilo que viria na época da igreja, né? Aquilo que era de se esperar, inclusive falando sobre a vinda do Filho do Homem, no versículo 23. Então, ele está dando aqui um panorama do trabalho da igreja e do que esperar como reação das pessoas do mundo
quando a igreja for desempenhar o seu papel evangelístico, o que pode acontecer e o que deve ir acontecendo à medida que você vai se aproximando do fim dos tempos, até que venha o Filho do Homem. Tem algumas colocações que Jesus faz aqui que são difíceis de explicar, né? Por exemplo, esse finalzinho aqui, né? Não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Vamos deixar isso aqui mais para o final da aula, mas vamos vendo aqui a partir do versículo 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então nós temos 4 animais aqui, né? Nós temos as ovelhas, temos os lobos, temos as serpentes e temos as pombas. Cada animal aqui representando uma característica das pessoas, né? O que é pior, um lobo ou uma serpente? O que as mulheres preferem? Se deparar com um lobo ou com uma serpente? Eu acho que elas preferem o lobo. Então, não só as mulheres, eu também tenho medo de cobra, mas assim, geralmente serpente seria assim, o animal mais asqueroso que você pensa, assim, a primeira coisa que você pensa talvez seja uma serpente, né? Talvez até por causa do Éden, né? Foi uma serpente que enganou Eva, mas aqui a serpente é uma coisa boa, né? Nesta ilustração, a serpente está colocada como sendo uma coisa boa, prudente, né? É algo que eles devem ser. Vocês devem ser como as serpentes. E os outros então são os lobos. Os discípulos são as ovelhas e as serpentes. Os perseguidores são os lobos, né? Os discípulos são também as pombas. Então 3 dos animais são os discípulos, são como eles devem ser: ovelhas, serpentes e pombas, né? Um contraste aqui, né? A serpente com a pomba. E os ímpios aqui, os perseguidores, seriam os lobos. O lobo quer comer a ovelha. A ovelha é mansa e ela foge do lobo. A serpente é prudente. A gente, quando pensa numa serpente, a gente pensa num animal sorrateiro, esperto, né? Que se esconde num canto, às vezes para se proteger, né? Não necessariamente está querendo dar o bote em alguém. Se você chegar perto dela, ela provavelmente vai dar o bote para se proteger, mas ela é um animal cauteloso, né? Ela é um animal prudente, cuidadoso. Vamos pensar aqui em termos dessas características. Então, a serpente não é tão difícil entender essa parte, né? Ela é prudente e cuidadosa. A palavra no grego aqui, ela tem também, segundo o dicionário, ela pode ser traduzida, a pronúncia é algo como phronimos, eu não conheço o grego, mas assim, a gente consultando o dicionário do grego, né, vem com a pronúncia phronimos, e estava ali como tradução prudente, cuidadoso ou sábio. Tem vários textos na Bíblia onde essa palavra foi traduzida como sábio. A serpente não sei se é sábia, né? Mas ela aqui está com essa... Para nós serve a colocação: se você for sábio, você vai ser cuidadoso, você vai poupar a sua vida, você vai procurar salvar a sua vida, né? Essa aqui é a ideia. Já que você está indo para o meio de lobos, os lobos querem devorar as ovelhas, então você deve ser sábio, prudente e cuidadoso. O mais difícil aqui é entender, não sei se é o mais difícil, mas assim, tem uma palavra um pouco mais difícil de traduzir, que é o do pombo, né? Ele diz que, na minha tradução, diz que o pombo é inofensivo. Essa é uma boa tradução. Algumas traduções dizem simples. Eu não sei se na sua tradução aí está colocado, sejam simples como as pombas, né? Aqui diz simples. São 3 ocorrências só dessa palavra no Novo Testamento. A palavra é akeraios. Então, ela aparece aqui em Mateus 10, 16, inofensivo, é uma boa tradução para ela aqui. A pomba é inofensiva, é um animal que não é agressivo. Então, o discípulo, na sua missão evangelística, ele não deveria ser agressivo, ele deve ser inofensivo. Para dar um entendimento do significado da palavra, tem 2 outras ocorrências, a gente podia dar uma checada aqui. Romanos 16, 19 e Filipenses 2,15. Vamos ver como é que eles traduziram aqui, qual que é o contexto. Romanos 16, 19, a mesma palavra akeraios aparece
Romanos 16, 19. Quando Paulo está dando recomendações aqui para a igreja, ele fala: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. As pessoas sabem que vocês são obedientes. Comprazo-me, pois, em vós, eu tenho prazer em vocês, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então aqui, engraçado, né? Lá tinha a serpente, que era sábia ou prudente, e tinha a pomba, que era simples ou inofensiva. Aqui ele quer que você seja sábio, apesar de que aqui no grego é outra palavra, não é a mesma que usada lá, mas é traduzida como sábio também. Para o bem você deve saber muito, para o mal não a experiência, você não deve ter a experiência do mal. Saber o mal, conhecer o mal, tudo bem, mas não experimentar o mal. Então você deve ser simples no mal. Esse simples aqui é a mesma palavra que lá é traduzida como ali estava como inofensivo, né? Ou simples. Está ligado com pureza. A pomba, a gente tem essa ideia de pureza, né? Ela aparece na Bíblia como um símbolo do Espírito Santo. Ela é um animal enviado ali por Noé na arca, né? A gente tem boas referências simbólicas da pomba na Bíblia. Aqui ela está se referindo à simplicidade no sentido de pureza do discípulo, né? Lá no texto de Mateus, no sentido de inocência também, né? Veja Filipenses 2,15. Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Qual é o akeraios aqui? É o sinceros. Na minha tradução ele colocou como sinceros. Ele diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Por que ele traduziu como sincero? Eu não sei se alguém tem uma tradução diferente. Essa é a mesma palavra lá, que dá uma ideia de pureza, que dá uma ideia de simplicidade, que dá uma ideia de alguém inofensivo, né? Mas aqui o tradutor, por algum motivo, preferiu colocar como sincero. Mas tanto de um jeito como de outro, está colocando alguém que serve a Deus com integridade de coração e com pureza. A pomba ali, então, é a atitude, no Mateus 10,16, é a atitude do discípulo, que deve ser de mansidão, de pureza, de simplicidade, de alguém inofensivo. O pombo, se você observar, ele não é uma ave agressiva, né? Se vier uma outra ave brigar com ela, provavelmente ela se afasta, ela não compra briga com ninguém, né? E a ideia aqui é que os discípulos têm a mesma atitude. Se você for perseguido, não vai comprar briga, sai, vá para uma outra cidade. Ele vai falar isso, né? Se perseguirem aqui, você vai para uma outra. Você não precisa procurar confrontação com os inimigos, né? Tem alguns exemplos da prudência da serpente, que eu selecionei 2 exemplos aqui no livro de Atos, que eu acho que ilustra assim, como que um servo do Senhor pode ser puro, manso e ao mesmo tempo prudente como uma serpente. A serpente, então, essa palavra de prudência pode ser traduzida como sábio também, uma sabedoria, uma prudência que usa de sabedoria para se proteger, né? Então, ela às vezes vai implicar numa fuga, como Jesus fala lá em Mateus, e às vezes em como se comportar perante o inimigo para salvar a sua própria pele. Então, dá uma olhada no Atos capítulo 9, livro de Atos. O apóstolo Paulo nos dá aqui um exemplo de como ele foi prudente para escapar dos perseguidores. Atos 9, 22 até o 25. Atos 9, 22 a 25. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então ele ia na sinagoga, ele abria as escrituras do Antigo Testamento
e mostrava ali as características de quem é o Cristo, mas as profecias sobre o Cristo não mostram, elas se cumpriram em Jesus. Então ele provava que Jesus era o Cristo, e isso causava incômodo nos judeus. E tendo passado muitos dias, os judeus que não creem em Cristo, que não gostam da mensagem de Cristo, né, no livro de Atos, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Já que eu estou colocando o texto na internet, né, vou deixar bem claro aqui, não é uma mensagem antissemita quando eu digo que os judeus não gostam de Cristo. Tem muitos judeus se convertendo, né? Tem muitos judeus, até na Bíblia, que aceitaram Jesus, mas muitos o perseguiram, né? Isso é um fato histórico. Eles perseguiram Cristo e perseguiram seus apóstolos. Então eles se juntaram para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. A gente não sabe como, alguém contou aí, alguém ouviu o que era o plano dos judeus e contou para Saulo. E como eles guardavam as portas da cidade de Damasco, para ele não fugir, né? Estavam vigiando as saídas, tanto de dia como de noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vigiando todas as saídas de Damasco para Paulo não fugir, porque eles queriam matá-lo. De dia e de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então, fugiu pelo muro. As portas estão fechadas, ele dá um jeito, põe ele num cesto, desce por uma corda, por algum apartamento que tinha ali no muro, ou então eles foram até a muralha e desceram ele por ali, e ele escapa. Isso é prudência, né? Não, eu vou ficar aqui e vou pregar em praça pública, e se eu morrer, morri. Não é bem assim, né? Às vezes é a hora disso, mas você não tem que procurar isso, né? Eu tenho o dom de mártir, quero morrer. Não é assim que é. Nas Escrituras teve um momento certo de Jesus morrer em que ele se deixa matar, né? Mas ele tinha um propósito para isso. No plano de Deus teve o momento certo de Paulo ser martirizado, mas ele não procurou isso. Ele pode salvar a sua vida, ele vai salvar a sua vida para pregar em outra cidade. E ele foge pelo muro, né? Ele não procura o martírio. Ele não vai deixar de falar, ele não vai abandonar o ministério e se esconder aí numa toca para salvar a sua vida, mas ele vai procurar salvar a sua vida para continuar o ministério, né? Esse é o ponto da vida dele. Outra ocasião onde ele é astuto como a serpente, aqui é uma serpente cuidadosa para salvar a sua vida fugindo. Outro ponto está em Atos 23, um dos meus textos favoritos do livro de Atos. Oi? O próprio Jesus lá em João 8, fugiu de ser apedrejado. Eles iam, não sei se é essa a ocorrência, eles iam empurrá-lo de um barranco, não é isso? E ele se desvencilha deles. Essa pode ler, irmãos. Eu não lembro qual é exatamente o texto. Tem o João 8,59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu dele. Pronto, então essa é uma outra situação. Estava pensando em outra onde eles tentam jogar ele num abismo, né? E ele se, de um barranco, né? Ele se desvencilha. Ali eles queriam apedrejá-lo. Saiu. Não estava na hora, ele sabia a hora que ele deveria partir, mas não era assim, não era apedrejado, era crucificado. Não estava ainda na hora. Não tinha completado a sua missão. Atos 23, 6. Aqui Paulo foi para Jerusalém e ele foi preso no templo, né? Ele estava ali no templo com um ritual de purificação. Os judeus o reconheceram e o prenderam. E aí ele foi julgado pelos judeus, e depois aqui ele já está sendo julgado perante o tribuno de Roma, a autoridade romana, e com fariseus e saduceus presentes, né, para acusá-lo. E o tribuno está ouvindo as acusações. E aí é bom colocar que os saduceus são aqueles que não acreditam em ressurreição, e os fariseus são aqueles que acreditam em ressurreição. Tanto um quanto o outro não acreditam em Jesus e querem matar Paulo. São dois grupos de autoridades religiosas em Jerusalém, saduceus e fariseus, mas eles têm esse racha. O saduceu não acredita em ressurreição e o fariseu acredita. E Paulo, astuto, conhecendo quem estava ali, ele vai usar esse fato a seu favor, né? E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens irmãos, eu sou fariseu. Já tomou partido, né?
Eu sou fariseu. Está sendo julgado por fariseus na presença dos rivais saduceus. E ele era mesmo, né? De origem, ele tinha sido fariseu, ele era fariseu. Sou fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado, porque ele pregava que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele falou, estou sendo julgado aqui porque eu disse que os mortos ressuscitam. Ele já toca na ferida dos saduceus. Ele está sendo astuto como uma serpente. Ele foi uma serpente picando aqui. Serpente picando o saduceu. Eu estou falando, eu estou sendo julgado aqui porque eu estou dizendo que um homem ressuscitou dos mortos. E ele sabe que os fariseus creem na ressurreição dos mortos. Os fariseus não creem que Jesus ressuscitou, mas eles creem que os mortos ressuscitam. E Paulo está usando isso como um argumento a favor dos fariseus contra a doutrina dos saduceus. Ele foi muito esperto. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Quase um ateu, né? Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Olha a diferença. Agora há pouco eles estavam querendo julgá-lo para matá-lo, porque ele falava que Jesus ressuscitou. Agora, por causa de uma palavra, uma frase que ele falou, eles já estão defendendo ele, dizendo que um anjo talvez falou para ele, revelou alguma coisa para ele. Por quê? Porque a rivalidade deles com os saduceus é tão grande nesse ponto da ressurreição, que eles preferem defender Paulo para que seja mantida a doutrina que eles pregam, ainda que eles não gostem de Paulo e quisessem matá-lo, né? E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Ele foi salvo ali. E depois ele vai ser levado para Roma. Mas olha só como ele foi assim. Paulo, eu considero Paulo um dos homens mais inteligentes da história, tá? Se você for ler os textos dele, a profundidade, assim, do jeito como ele se expressa, mostra que ele era muito inteligente. Agora, isso aqui tem algo mais. Isso aqui é aquela sabedoria que Cristo falou para os discípulos: olha, quando vocês forem perante as autoridades, não fique preocupado com o que você vai falar, porque você não sabe o que vai acontecer na situação. Na hora o Espírito Santo vai te dizer o que aconteceu. Eu creio que isso aqui na hora o Espírito Santo disse para o Paulo o que ele podia usar naquele momento, porque ele não tem como prever todas as situações. A gente gosta de se preparar para uma situação dessa. Eu vou para um debate, eu quero me preparar, né? Eu vou para uma palestra, um exame oral que eu tenho que apresentar, com uma banca examinadora que vai me avaliar. Eu gosto de pensar em todas as perguntas que eles podem fazer para mim, né? E eu vou me preparar para aquilo, tenho as respostas todas decoradas, né? Nessa situação aqui não existe isso. É a tua vida que está em risco, né? O seu emocional vai lá em cima, né? E você, se não estiver com o Espírito Santo, você não sabe o que fala. Então, uma sabedoria muito grande que vem para Paulo aqui num momento como esse. Ele está para ser morto, e aí ele, com uma palavra, parece as reações de Jesus quando os fariseus queriam matá-lo e fazer perguntas para derrubá-lo, desmoralizá-lo perante as pessoas, e Jesus, com uma frase, às vezes só ele já arrebenta com uma discussão e acaba ali, né? E Paulo fez isso. Com uma frase ele dispersou os seus perseguidores. Voltando para Mateus capítulo 10, né? Versículo, então, nós lemos o 16, né, das ovelhas, das serpentes, das pombas. Pois o 17: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, que é um tribunal judeu, né? E vos açoitarão nas suas sinagogas, que é o local de estudo da palavra de Deus dos judeus. Religioso aqui o contexto, né? Cuidado com os religiosos. Sinédrios e sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis,
por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quem são os maiores inimigos da obra missionária? Quem são os maiores inimigos do povo de Deus quando ele se decide a obedecer a comissão de Jesus? Os maiores inimigos nesse texto são os religiosos e o Estado. O Estado e a religião são os maiores inimigos. O maior perigo está aí. Não o povo em geral. O povo em geral vai zombar, vai caçoar, vai ficar bravo. Mas assim, se eles não forem manipulados por outros para te matar, eles não vão fazer isso. Teu vizinho não vai querer te matar porque você falou de Jesus para ele. Agora, se houver um agito da multidão por parte de alguma autoridade religiosa ou do Estado, aí é perigo. Aí as pessoas se comportam de uma maneira diferente. Quando o povo está junto, o pessoal fala em discurso de ódio, cuidado com o discurso de ódio. O discurso de ódio existe. Eles usam esse termo de uma maneira errada muitas vezes, para dizer, qualquer coisa que você fala que o outro não concorda, já chama de discurso de ódio. Mas o discurso de ódio existe, que é aquele discurso onde você inflama uma multidão para tentar matar um grupo de pessoas. E esse tipo de discurso sempre existiu, né? E ele existe ainda hoje, e nesse caso muito inflamado pelo Estado e pela religião. Nesse texto aqui, muito claro isso, são os reis e são aqueles que estão nas sinagogas e nos sinédrios, né, as autoridades religiosas. E quando você junta as duas coisas aí piorou de vez, né? Quando você junta a religião e o Estado, e de forma que o governante, ele se entende como um representante de Deus na terra, ele tem autoridade divina para executar. Aí é o caso mais perigoso, quando você mistura as duas coisas. E é o que acontecia na época, né? Porque você tinha os Césares, os imperadores, como sendo representantes dos deuses na terra, né? Tinha até um ar de divindade, uma representante de divindade aqui na terra, de maneira que eles chegavam a cultuar os Césares. Alguns Césares fizeram uso disso para a sua própria glória e perseguiram a igreja. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estava pensando aqui nesse contexto aqui que Jesus fala que eles seriam perseguidos. Antes da perseguição dos Césares, houve uma perseguição dos religiosos, só religiosos, que não tinham o poder do Estado na mão, que era, no contexto deles, os líderes dos judeus. No livro de Atos, quem que é o primeiro mártir? Bom, Estevão, né? Eu ia perguntar assim, quem era o primeiro mártir. No geral, você podia pensar, o primeiro mártir da igreja foi Jesus, que foi morto, né, sendo inocente. Mas assim, tecnicamente, a gente costuma marcar o início da igreja como um corpo de Cristo em Atos 2, né, quando desce o Espírito Santo. Ali a gente costuma marcar como a data do início da igreja. Então, nesse sentido, não é muito correto você dizer que Jesus foi o primeiro mártir da igreja. Jesus funda a igreja, né, mas ele não é o primeiro mártir da igreja. Se você pensar na igreja como o quê? Como o corpo de Cristo, né? Jesus, ele vai habitar nesse corpo só depois que ele ascende aos céus e o seu Espírito é enviado. Aí, misticamente, espiritualmente, Jesus habita num corpo, que são os filhos de Deus, e aí temos a igreja. Então, de Atos 2 em diante, de fato, o primeiro mártir é Estevão. A história dele está lá em Atos 7, versículo 58, ele é morto, né? 58 ou 59. E ele é morto pelos judeus e por causa do evangelho, ele é apedrejado. O segundo, pelo menos assim, dos famosos que a gente tem um relato na Bíblia, alguém lembra quem que era? Quem foi? Tiago, né? Tiago, vamos ver aqui Atos 12, versículos 1 a 3. E Atos 12, 1 a 3. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, agora já é o rei, você tinha ali os judeus apedrejando Estevão, mas agora é a autoridade real. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então, você tem ali ele perseguindo para agradar o povo. Está ligado, então, religião com o Estado. O próprio Herodes, ele vai morrer no final do capítulo, né?
porque ele se acha um Deus, né? Veja lá, depois que ele faz um discurso ali para o povo, né? Em Tiro e Sidom, ele, no versículo 22, o povo exclamava para Herodes: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então ele se sentiu um Deus. O povo chamou ele de Deus, porque o povo queria bajulá-lo também para conseguir alguns favores, né? Chamaram ele de Deus, e ele gostou. Seu coração se inchou, né? E inchou tanto que ele morreu comido de bichos, de vermes. Então, mas para que eu estou comentando isso? Porque é religião ligada com Estado. O Estado junto com a religião vai produzir perseguição. Você vai ter Nero perseguindo a igreja, matando muitos cristãos na época daquele incêndio em Roma em 64 depois de Cristo, quando ele põe a culpa nos cristãos, né? Alguns acham que foi ele mesmo que botou fogo em Roma, né? Diocleciano também, 303 depois de Cristo, o imperador, promove uma perseguição muito forte contra os cristãos. Depois, mais para perto da Reforma, a Reforma acontece ali no século XVI, né? Você tem no século XIV, XV, você tem... no século XIV você tem o John Wycliffe, vai ser perseguido na Inglaterra porque ele queria traduzir a Bíblia do latim para o inglês. E a Igreja Católica não gostava dessa ideia, né? O William Tyndale, depois em 1484, ele é morto na Inglaterra porque ele fez a tradução da Bíblia do latim para o inglês, ele foi queimado na Inquisição. Jan Hus, 1415, na Boêmia, ele foi queimado também porque ele pregava ideias reformadas, inspirado no próprio William Tyndale, né? Você tem o Jerônimo de Praga, hoje é a República Tcheca, né? Ele foi queimado também pelo mesmo motivo, antes da Reforma, isso um século antes da Reforma, né? Eles já pregavam isso. E aí você tem ali a Reforma, o Lutero, o Calvino e outros. E aí o que acontece? O poder que estava em Roma junto com os reis e com os governantes, aquele casamento de igreja com o Estado que não funciona, porque aí a igreja persegue quem não concorda com ela e mata. Só que o que aconteceu? Aí a Reforma vem, e os reformadores também se associam com os estados. E eles fazem a mesma coisa que a Igreja Católica fez. Eles matam quem não concorda com eles. Você vai ver Servetus sendo morto em Genebra. Na época do Calvino, ele foi queimado em praça pública porque ele era considerado herege, né? Isso quem fez foram os protestantes, não foram os católicos. Então por quê? Porque você tem o Estado junto com a Igreja. Esse casamento não é bom. O nosso rei é o Rei Jesus. Ele vai sim casar com a igreja no domínio, no governo um dia. Mas os homens, a igreja se casando com os reis da terra para governar sobre os homens hoje, isso aí é um estrago. Então, aconteceu o Henrique VIII na Inglaterra, no século XVI, também ele matou muitos católicos e anabatistas, né? Lá na Inglaterra. Inúmeros casos de anabatistas e católicos foram mortos por protestantes na Inglaterra, na Alemanha e na Suíça. Ao longo da história, se você estudar a história da igreja, você vai ver isso. Então aconteceu. Não vou ficar contando quem matou mais. Foi a Inquisição Católica ou foram os protestantes? A Inquisição Católica provavelmente matou muito mais, tá? Mas esses números não importam tanto. O que eu quero deixar claro aqui é que Jesus falou para os discípulos: cuidado com os religiosos, cuidado com o Estado, eles vão querer matar vocês. E aí acontece isso, e a igreja evangélica, protestante, vai e não atenta com isso e começa a fazer coisas similares. Foi, Gabriel? Como frisar que o Estado completamente ateu é o mesmo efeito da música. Coreia do Norte, China. Se você chega no século XX, porque o pessoal fala assim: a religião é quem mais matou, as maiores guerras da religião foram por causa da religião. Na verdade não, né? As maiores matanças foram em estados ateus, né? No comunismo na China e comunismo na União Soviética no século XX mesmo matou dezenas de milhões de pessoas
E ali não é. Ali tem uma religião, é a religião do Estado. Né? É uma religião também, porque o líder do Estado é tão forte, ele tem que ser venerado e obedecido em tudo, que ele acaba se comportando como um imperador. Né? E se você abrir a sua boca contra ele, você também vai ser morto. Então é difícil falar assim, é uma religião, porque eles são ateus. Já vou passar. Mas você tem um fanatismo tão grande que chega a gerar essas mortes. Então, acho que uma forma de você interpretar isso é que, como eu disse, é que a religião não precisa também necessariamente uma religião estabelecida física, mas sim essa mentalidade religiosa que é formada com uma certa idolatria e veneração, então, que pode ser gerada. Pronto, você tocou no ponto aqui, idolatria. Pode ser um time de futebol. Você pode matar os outros porque eles estão num outro time de futebol. Ou então você é de um grupo tal que é radical e mata outras pessoas por causa da sua ideologia, né? Não necessariamente é uma religião, mas está agindo como religião no sentido da idolatria, né? Pensando também nessa questão das ditaduras também, eu já vi certas palestras assim, de faculdade de psicologia que estudam justamente como nas empresas como a União Soviética, né, uma peça da Coreia do Norte, como você falou, eles são venerados como seres equivalentes a Deus. Eles são demonstrados dessa forma. É estranho, né? Curioso, porque você parte de uma ideologia ateia, mas você cria um Deus humano, né? Exato, porque de certa forma a veneração e essa questão de encontrar algo no norte está no homem, é a única coisa que tem que escolher o norte correto. Claro. Bem observado. Aí, hoje em dia, então, é por essas e outras que os batistas, eu não vou colocar aqui, o batista é o santinho, é o perfeito, não é a única religião batista, mas assim, o princípio histórico da igreja batista é separação de Estado e igreja. Tá? Os batistas foram perseguidos ao longo da história, ali, aquelas igrejas que tinham os princípios batistas foram perseguidos por católicos, foram perseguidos por protestantes. Pode estudar a história da reforma também. Muitos batistas são porque eles não querem ser controlados pela igreja do Estado, eles querem fazer do jeito que eles creem que está na Bíblia. Então eles pregam a separação do Estado e da igreja. É um dos pilares das igrejas batistas, separação do Estado e da igreja, tá? Para liberdade de culto, para se ter liberdade de culto. Hoje em dia, quem mata muito são estados aliados também com a igreja no mundo islâmico, né? E no mundo comunista, aí, como foi mencionado, né? A ONG Portas Abertas, isso aqui é uma notícia que eu vi no Universo Online, Notícias UOL, né? Notícias UOL, que geralmente é um site de esquerda que não publica esse tipo de coisas, mas foi publicado em 18 de janeiro deste ano, os números da Portas Abertas, que dizia que mais de 360 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos por causa da fé em 2022. 360 milhões, envolvendo todas as religiões que se chamam cristãs. 360 milhões receberam forte perseguição. Ele dá uns exemplos aqui. Foram 5.621 mortes. Esses números você não encontra na história da igreja, lá do princípio, nas perseguições dos imperadores, nas perseguições dos judeus. Você não encontra, você vai encontrar do século XX para frente. Então a gente pensa, isso é coisa lá do Coliseu, hoje em dia somos mais civilizados. Não. Aqui, hoje em dia, o homem civilizado mata mais cristãos do que na época de Cristo. 5.621 mortes só em 2022. Já vou passar a palavra. 4.542 prisões, além dessas mortes. 5.259 sequestros. 2.110 igrejas fechadas ou atacadas e destruídas. Tá? Gabriel. Isso é tão intenso que existem países, a gente vê os missionários dizendo, não podemos dizer onde nós temos missionários e quem são. Sobre o risco de outro. Você ora para um missionário, você ora para um nome falso. O Senhor abençoa o João, e não é João, o João é o nome que ele se apresenta, né? Mas Deus sabe qual é o João por quem a gente está orando, né? Porque ele não pode falar o nome dele, porque se ele falar, ele pode ser morto. E outra coisa, né? A gente tem recebido alguns poucos vídeos, né, de execução de cristãos, isso é uma coisa horrorosa. Você imagina, se nós evoluímos em que sentido, né? Nenhum. Acho que até houve um retrocesso, uma coisa horrível. O cenário bíblico como escondido, né? A gente
pode ser propaganda. E a imprensa em geral, ó. Redes sociais. A imprensa em geral, isso eu não sei como é que saiu no Universo Online, mas não é na primeira página, é uma notícia escondida ali em algum lugar. Eu procurei no Google e achei, mas isso aí não sai na primeira página de nenhum jornal. Então, voltando a Mateus 10. Mateus 10, versículo 18. Então, já lemos, né? Sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Por incrível que pareça, é Deus que está fazendo isso. É Deus que faz. Para quê? Para que Deus permite o sofrimento dos seus filhos? Para servir de testemunho aos reis e aos gentios, para que o evangelho se espalhe e as pessoas sejam salvas. Este é o tamanho do amor de Deus pelos perdidos. Ah, mas Deus não ama seus filhos? Ele ama, mas Ele quer outros filhos também. Do mesmo jeito que Ele alcançou você pelo testemunho dos mártires do passado, talvez Ele queira que você seja martirizado para alcançar os próximos. A gente não pode discutir com Deus a respeito dos seus desígnios. Eu sei que é difícil entender essas coisas, difícil explicar, né? Já vou passar a palavra. Mas a gente não pode negar os textos, porque eles mostram como Deus age ao longo da história. Ele está agindo assim, permitindo que os ímpios matem os seus filhos, para salvar os próprios ímpios, né? Irmã? Isso que eu ia falar agora, eu acho assim que tudo está sob o controle de Deus. Então nós não precisamos ficar preocupados em excessos. Temos que fazer a nossa parte, o melhor que pudermos, conseguir orar sim, né? Mas tudo está sob o controle dele. Nada. Ele podia mentir para eles, já vou passar a palavra, ele podia mentir para eles, né? Olha, vai dar tudo certo, né? Vai ser uma benção, porque assim, falando desse jeito, pode ser que alguns vão se espalhar e não vão querer, né? Mas ele deixa, o encorajamento cristão, ele tem que ser com a verdade. A verdade é a seguinte: muita gente não vai gostar. Voltando ainda sobre o assunto da questão da idolatria, é fato que quando o assunto é relacionado à morte, ao povo de Deus, e tudo, a mídia não conta. Mas o que nós vemos na televisão, em alguns casos, são pessoas que se dizem de Deus, mas trazem agora muito para si, né? Chamam de o missionário tal, o apóstolo tal, né? E incrível como a mídia, eles não abarcam essas pessoas. E aí a gente pensa, poxa, se fosse de Deus, a mídia abafaria. Então quer dizer que essas turmas que se dizem missionários e tal, e citando os holocaustos, são de Deus. Eu entendi o argumento, né? Se Jesus falou que todos aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições, então por que não estão sendo perseguidos? Alguns até vão dizer assim, não, mas eles são muito criticados pela imprensa também, né? Mas, nada comparado com os verdadeiros apóstolos, né? Se você traz para si o título de apóstolo, né? Os apóstolos foram de fato perseguidos, né? Verdadeiramente, né? Mas o que nós temos aí são pessoas são muito ricos, estão muito bem, né? Estão com crédito até na televisão, né? É estranho. Bom, no versículo 18, então, ele fala do propósito de Deus da perseguição, é para a nossa salvação. Versículo 19 e 20, do Mateus 10. Mas quando vos entregarem, ele nem fala se vos entregarem, é quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai quem fala em vós. Tem muito pastor preguiçoso que usa esse texto para justificar que não prepara o sermão. Não, eu não preparo, porque a Bíblia diz que na hora Deus vai me dar. Eu não preciso estudar, né? Preciso preparar o sermão. Há religiões que usam esse texto. Claro. Isso aí está até quase como ponto doutrinário em algumas religiões, né? Isso aqui é uma desculpa para você não estudar, porque o texto não fala sobre isso. O texto está falando na situação de que você foi preso e você vai testemunhar perante uma autoridade e você está com medo. O que será que eu falo?
eu tenho que elaborar um jeito, porque aí com o meu jeito eu consigo convencê-lo. Pensa o seguinte, imagina que você é um cristão, foi perseguido e preso pelo anticristo. Não vai acontecer, né? O anticristo virá. E aí você está na cadeia e você vai pensar, que argumento será que eu uso para convencer o anticristo de que eu tenho a verdade, eu vou convertê-lo, né? Olha, não é assim. Me traz ali o dicionário de grego e o comentário bíblico do fulano que eu quero preparar um sermão para o anticristo. Não. Você vai dar o testemunho que tiver que dar quando você estiver perante as autoridades, o Espírito Santo te dará. Alguns vão pensar assim, mas será que essa palavra é só para os apóstolos? Isso foi na era apostólica? Creio que não, porque ele está descrevendo a condição da igreja ao longo da história, até o quê? A vinda do Filho do Homem. Ele termina o texto falando com a vinda do Filho do Homem. Então não pode ser um texto só para a era apostólica. Então quer dizer que quando eu estou aqui ensinando, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando pela minha boca? Olha, cuidado com isso também. Eu quero falar a palavra de Deus com precisão e sem erro. Se eu fizer isso, é a palavra de Deus que está falando, é Deus que está falando, é a palavra de Deus. Se eu proclamar a palavra de Deus como ela é como se Deus estivesse falando. Agora, estou dando um estudo, os irmãos percebem, né? Que muitas vezes eu falo assim, olha, existe a gente vai fazer isso hoje ainda, existe essa interpretação, essa e essa. E eu estudando, eu acho que essa aqui é melhor. Não estou sendo autoritário, não estou fingindo que eu sei tudo da Bíblia. Mas algumas coisas da Bíblia são muito claras, então você proclama com autoridade, não tem discussão, né? A gente vai obedecer. Aí é como se Deus estivesse falando. Eu estou simplesmente comunicando o texto como ele está. Agora, algumas coisas requerem interpretação, e na interpretação nós não somos infalíveis. Eu sei que em Roma eles têm esse conceito da infalibilidade, né, da interpretação, mas nós não temos, assim. Nós entendemos que a palavra de Deus é clara naquilo que Deus espera dos seus filhos para a salvação e para a santificação. Mas se você quer saber das profundezas das Escrituras, dos mistérios das profecias, de passagens difíceis, você vai ter que se basear em interpretações que às vezes você não tem certeza. Não tem certeza de tudo. Mas então nós somos cautelosos. Por quê? Porque não queremos cometer heresias também. Então a gente fala com cuidado, com cautela. Mas então, aqui eu entendo que o texto é para ao longo da história, não é só para os apóstolos. Aquele que anda com Deus e foi perseguido e preso pela sua fé, ele pode descansar. O texto não está falando que um ministro não precisa preparar um sermão. Não tem nada a ver com isso, tá? O que o texto está dizendo está ligado também com aquilo que é falado em Lucas. Dá uma olhada em Lucas capítulo 12, aí a gente pode entender por que Jesus fala sobre isso dessa forma aqui. Lucas 12, versículos 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Tudo bem, a gente leu isso em Mateus, praticamente as mesmas palavras, é um pouco diferente, mas é exatamente o mesmo ensino. Depois, no 22 e 29, ele fala parecido com isso, mas num outro contexto, numa outra aplicação. Veja só o versículo 22 do mesmo capítulo. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Pois é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam e nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E pronto, ele vai continuar falando sobre isso, né? Olha, descansa. Não fica com medo de você não ter comida e roupa, porque as aves não trabalham e Deus cuida delas. Então você vale mais do que as aves. Então Deus vai cuidar de você também. O que Jesus está ensinando? Que você não precisa trabalhar? Então, é o mesmo que fala lá, se Deus vai me dar o sermão, então eu não preciso preparar o sermão. Se Deus vai me dar comida, eu não preciso trabalhar, né?
Eles usam a mesma lógica e está completamente errado. A mesma Bíblia mais para frente vai dizer: aquele que não quer trabalhar, então também não coma. Então, no fundo, o que Deus está falando é: você pode trabalhar? Trabalhe, procure, se esforce para conseguir comer e se vestir. Mas se você tiver sem emprego, não está conseguindo achar, calma, não fique com medo, Deus vai cuidar. Mesma coisa o sermão. Mas não tem como preparar o sermão, ele não tem o meu tablet para baixar na cadeia o estudo bíblico ali, o texto em grego, hebraico, a tradução ali, o léxico, não sei o que lá. Não tem essa situação, ali está na cadeia. Você vai orar, pedir misericórdia do Senhor, quando estiver perante o rei, ele vai te dar a palavra, né? Oi? Até quando eu sou pessoa empregada também, eu já passei situação assim, todo mundo fala, vai ter demissão. E a pessoa, nossa, vai ficar desempregado, o que eu vou fazer? Uma ansiedade. Desemprego gera ansiedade de qualquer um. Jesus está falando justamente desse sentimento, né? Não tem como fazer. Desespero. E é o mesmo desespero do sujeito na cadeia. Eu vou estar perante uma autoridade. E se ele arrancar a minha cabeça? Né? Então calma, Jesus está falando calma. Deus está cuidando de vocês. Se tiver que morrer, morre para Cristo. Mas se não, Ele vai dar a palavra, o rei vai ter misericórdia. Então confia no Senhor. O que Ele está falando em outras palavras é isso. É para tirar a ansiedade, para tirar o medo, né? Para os discípulos terem o encorajamento para ir para a missão. Senão ele fica muito com medo. Ele não sabe se ele está indo sozinho ou se Deus vai com ele. Então, se Deus vai comigo, então eu vou. Sozinho eu não tenho coragem. Então Jesus está dando esse empoderamento, vamos dizer, usar essa palavra da moda, né? Está dando esse empoderamento para os seus discípulos fazerem a obra. Voltando a Mateus 10, os versículos 21 a 22, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso acontece hoje, né, no mundo. Aí, se você é de uma religião, se converte para o cristianismo, eles não gostam, eles podem matar os próprios filhos, e os filhos podem matar os próprios pais. Está acontecendo, né, em alguns países. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui a gente tem um ponto doutrinário importante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, ninguém quer ser perdido, né? Todo mundo quer ser salvo, então tem que entender esse texto. Se eu perseverar até o fim, eu vou ser salvo. Ele está falando no contexto de perseguições e mortes. Ele diz: não abandone a fé, você tem que perseverar até o fim, e aí você vai ser salvo. Como é que você entende esse texto? Você precisa perseverar na perseguição para ser salvo, ou basta você crer em Jesus? A salvação é pela graça mediante a fé, ou é pela perseverança debaixo de perseguição? Será que eu vou perder a salvação se eu sucumbir à perseguição, né? Paulo diz em Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora, se alguém pode se gloriar, é aquele que morreu por Cristo, né? Eu morri pela minha fé, eu não neguei Jesus. Então, você entra aqui num ponto de debate, num ponto crítico, porque tem muitos textos da Bíblia que dizem que você é salvo. Você não consegue se salvar pelas suas obras, você é salvo somente pela sua confiança no que Cristo fez na cruz e na sua ressurreição. E outros textos da Bíblia que falam que você precisa perseverar até o fim, que você não pode abandonar a sua fé. Então, como que nós podemos entender? Uns vão dizer: então você vai perder a sua salvação, o que dá um problema grande, porque você fica parecendo então que a salvação é de fato pelas obras. Então Roma tem razão, né? Que a salvação é pela fé e pelas obras e não pela graça. A graça não é de graça, a graça é quase graça, né? Tem alguns que vão dizer assim: esta salvação aqui que ele está falando não é a salvação da alma, não é a salvação do inferno, mas seria a salvação das consequências de você, a consequência daqui na terra, de você abandonar a fé. Acho complicada essa interpretação. Eles vão dizer assim: isso aqui você se coloca aí nos tempos do fim,
tem uma aplicação mais para o fim dos tempos, pouco antes da vinda de Cristo, quando estiverem na grande tribulação. Então, a perseguição do anticristo, se você se mantiver fiel até o fim, então o que, né? Que tipo de livramento vai ser desse? Vai ter tantos mártires na grande tribulação, que livramento é esse, né? E outra, né? O texto não está falando que é só para o tempo da grande tribulação. Aqui dá a entender que é uma regra para a vida dos discípulos aqui, né? O próprio apóstolo Paulo falou assim também, vocês forem em Colossenses, que ele fala assim, ele descreve toda a graça, mas depois fala isso, se permanecermos firmes. Sim, esse é um texto forte, né? A perseverança dos santos é uma doutrina complicada, ela é, mas ela tem muita base bíblica, e esse aqui é um texto que eu creio que dá base para a doutrina da perseverança dos santos, que é assim, a doutrina que eu já falei aqui outras vezes, eu vou repetir, e eu vou continuar repetindo, porque estas questões vão continuar aparecendo ao longo dos evangelhos, tá? Que o crente verdadeiro, sim, ele peca e se arrepende, ele comete pecados como as outras pessoas, né? Mas ele tem esse ponto dele não viver em pecado e está bem com isso, né? E ele não abandona definitivamente a fé cristã. Isso é algo que nós cremos, que o verdadeiro nascido de novo, ele não abandona definitivamente a fé cristã. Ele pode até ter um momento como Pedro, que nega Jesus, e depois ele sente no coração, porque ele negou para salvar a própria pele, mas ele não abandonou a fé em Jesus. Então, esse abandono determinado ou definitivo, vamos dizer assim, ele não acontece naquele que nasceu de novo. Então ele persevera até o fim. E alguns não concordam com isso. Alguns chegam a dizer, não, se ele fez uma profissão de fé, de coração um dia e foi batizado, então ele está seguro para o resto da vida. É que o problema é que Deus é que vê o coração, né? A gente vê a profissão de fé, mas Deus vê o coração. O Spurgeon, ele falou o seguinte, no século XIX, um pregador batista, né? Em nosso país, a Inglaterra, um país evangélico na época, né? Em nosso país, quase todo mundo já teve um espasmo de fé alguma vez na vida. Espasmo de fé quer dizer o quê? Eu aceito Jesus. Quase todo mundo na Inglaterra, naquela época, tinha tido esse momento, esse momento em que eu quero Jesus. Se isso é suficiente para a sua salvação, então quem é que são os perdidos na Inglaterra? Todo mundo salvo? Então tem tanta gente aí que fez isso aí, depois voltou para o mundo e nunca mais. Então, está todo mundo salvo na Inglaterra, porque todo mundo em algum momento, mesmo quando criança e tal, é um país cristão, né? Todo mundo está salvo? Não. É que esse espasmo de fé, esse momento de fé, ele não necessariamente revela uma fé, a gente usa o termo fé salvífica, né? Aquela fé salvífica, aquela que salva mesmo, ela salva, é a fé que salva. Só que ela fica. Ela não sai do coração. Você pode ter um momento de medo em que você nega para salvar a vida, você foi covarde, você pecou, mas a fé não sai do seu coração. O verdadeiro crente, nós cremos, estudando a palavra de Deus, todo o Novo Testamento, que o verdadeiro nascido de novo, ele não deixa de crer em Jesus. Ele pode ter os seus momentos de falha na fé, até o ponto de negar, mas ele não deixa de crer, ele não abandona definitivamente a fé em Jesus Cristo. A apostasia completa não acontece, e aí são esses momentos, esse tipo de orientação de Jesus é que vai revelar quem é o verdadeiro e quem não é, porque Judas, ele se afastou. Judas está ali ouvindo também, e Jesus fala, o que perseverar até o fim vai ser salvo. Judas esteve com Jesus, caminhou, andou ali junto. Talvez ele até pensou, Jesus é o Messias, mas quando a coisa apertou, e aí ele tinha aquele mau caráter mesmo, sempre de querer roubar o dinheiro deles, né? Ele não era transformado, mas eu creio que ele seguiu Jesus, por que ele seguiu Jesus? Para ganhar dinheiro? Não foi. Ele seguiu Jesus porque ele queria estar com ele. Talvez ele pensou, esse aqui vai ser o rei de Israel, eu quero estar com o rei, eu quero ter o poder também. Algum tipo de fé ele teve. Agora, o tempo se encarregou de mostrar que ele não era verdadeiro. Ele não perseverou até o final. E aí ele não foi salvo. Os outros perseveraram, e os outros foram salvos, né? Mas não foram salvos porque perseveraram. Perseveraram porque eram salvos verdadeiramente, né?
No fim dos tempos, então, haverá uma grande perseguição que vai levar ao quê? A grande apostasia. Aí, 2 Tessalonicenses vai falar sobre isso, capítulo 2. O anticristo, o dia de Cristo não virá sem que antes venha a apostasia, né? Eu creio que a perseguição do fim dos tempos vai ser forte e muitos falsos crentes vão se mostrar apostatando ou abandonando a fé cristã. Isso aí vai revelar quem eram os verdadeiros, quem eram os falsos. Versículo 23: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Esse aqui já é um texto mais difícil. Todos os textos aqui têm suas dificuldades nessa passagem, né? E vai continuar, o resto do capítulo também. Mas esse aqui talvez seja o mais difícil do capítulo. Vocês não vão terminar de percorrer as cidades de Jerusalém antes que venha o Filho do Homem. O que isso significa? Eles estão percorrendo as cidades até hoje? Parece uma contradição aí, né? Parece uma Perseverar até o fim, fugir. Não, mas o perseverar é não abandonar a fé, né? Alguém poderia entender. Sim, alguém poderia levar para esse lado, né? O perseverar não significa não fugir. Você pode fugir, né? Você pode fugir, né? O perseverar é continuar servindo Jesus. Mas se ele diz que quando vier o Filho do Homem eles ainda não terão terminado de percorrer as cidades de Israel, bom, é sinal que eles estão percorrendo até hoje, porque o Filho do Homem não voltou. Ou voltou, né? Será que Jesus veio? Alguns vão dizer que ele já veio. Mas eu não fiquei sabendo, então eu fui deixar para trás, né? Se ele já veio, né? Como é que a gente pode entender essa passagem aqui? Ou será que Jesus não sabia o que ele estava falando? Ele errou aqui. Eu não creio que Jesus errou, né? Jesus é Deus, como é que ele pode errar aqui? Será que Jesus não sabia o que estava falando? Sabia, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Então por que é que ele diz que o Filho do Homem vai voltar antes dos discípulos terminarem de percorrer as cidades de Israel? Tem algumas possibilidades, e aqui eu vou fazer aquilo que eu tinha falado, né? Eu vou colocar algumas possibilidades, os irmãos pensem aí qual que é a melhor possibilidade, a melhor interpretação, né? Talvez você saiba de alguma outra que eu não sei, né? O que eu encontrei foi o seguinte: interpretação A: Jesus voltou na forma do Espírito Santo em Atos 2. Então, Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Então, pouco antes, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido aos céus e foi. Aí, os discípulos estavam em Jerusalém e ele volta, mas na forma do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar na igreja. E aí tem textos na Bíblia que falam que também o Pai e o Filho vêm fazer morada em nosso coração, né? Creio que é por meio do próprio Espírito Santo. Mas então eles entendem assim: olha, o Espírito Santo quando vem, ele inaugura esta fase do reino de Deus na terra, onde o Espírito habita no coração daqueles que creem, e com poder no coração daqueles que creem nele, né? E essa seria a vinda do Filho do Homem. O problema dessa interpretação é que isso nunca foi chamado de vinda do Filho do Homem nas Escrituras, né? Você pode procurar. Todas as ocorrências da expressão vinda do Filho do Homem estão relacionadas com a sua manifestação na segunda vinda de Cristo, realmente um evento ainda futuro. Então, essa vinda espiritual em Atos 2 tem essa dificuldade, né? De repente você pode achar que é uma boa interpretação. Eu acho que tem problemas aqui que eu não sigo essa como sendo a melhor interpretação, não. Segunda interpretação: Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo, tomando vingança dos judeus, quando os romanos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a cidade e venderam muitos judeus como escravos. Então, esses judeus que pediram aí a crucificação de Cristo, então eles foram castigados em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, ele entra em Jerusalém, general romano, né, que depois virou imperador, ele entra e destrói Jerusalém. Muitos seguem essa interpretação, que ali seria a vinda do Filho do Homem.
Qual que é o problema dessa interpretação de entender isso como sendo a vinda do Filho do Homem? O problema é que você está chamando Tito de Filho do Homem. Assim, quem entrou em Jerusalém realmente foi Tito com seus exércitos, um romano, né? Você vai achar que isso é o Filho do Homem vindo? Assim, simbolicamente, né, Jesus castigando Jerusalém ali do céu, você pode até imaginar, mas assim, você dizer que esta é a vinda do Filho do Homem, para mim, desce estranho. Né? Até porque nesse caso seremos a terceira vinda. Aí então vai ter uma terceira, ele veio uma para crucificar, outra vez para destruir Jerusalém, e outra vez a terceira seria a segunda em pessoa, né? Então tem suas dificuldades aqui, né? Assim, manifestações espirituais de Cristo ao longo da história tem, mas existe algum evento futuro aí. Bom, alguém poderia dizer, não, mas com relação a esse texto de Mateus, está se referindo a isso, e aí vai ter ainda uma manifestação futura, na segunda vinda, né? Os que vão defender isso não vão dizer que Cristo não virá, não voltará. Eles falam, não, ele vai voltar ainda, a não ser um grupo específico chamado de preteristas, que acham que aquilo ali é a segunda vinda de Cristo, ponto. Cristo voltou quando ele destruiu Jerusalém, e ele não volta mais, não. O que vai acontecer, ele não volta para arrebatar a igreja, nada disso. O que vai acontecer é que um dia vai ter o fim do mundo e pronto, né? O mundo vai ser queimado, e aí teremos novos céus, nova terra, mas não vai ter um arrebatamento, não vai ter nada disso. Isso aí não creio, é porque os textos do arrebatamento são muito claros nas Escrituras. Vai haver um arrebatamento da igreja. Mas, enfim, você tem essa interpretação do ano 70 aí. Terceira interpretação, vamos colocar aqui que a vinda do Filho do Homem é a sua reunião com os discípulos após aquela missão evangelística dos 12. Ele está enviando os 12, vocês vão lá para as suas cidades, e vocês não vão terminar de percorrer as cidades até que a gente volte a se encontrar aqui, eu vou dar mais instruções para vocês. E aí com isso não tem nada místico, não tem nada escatológico, nada profético, não, eu simplesmente estou falando, olha, a única profecia que eu estou dizendo aqui é que essa missão vai ser curta, não vai dar tempo de vocês terminarem de percorrer toda a cidade, mas a gente se encontra depois e eu passo outras instruções para vocês. Eu acho estranho você dizer que isso é a vinda do Filho do Homem. Isso não é a vinda do Filho do Homem, isso é um reencontro dele com os discípulos no final da missão, né? Mas tem gente que defende isso, que era só uma palavra para aquela época ali, naquele momento, vocês vão aí. É estranho por quê? Porque se fosse isso, não teria se cumprido todos os outros sinais que ele fala. Vocês vão perante os reis, os pais vão matar os filhos, né? Então tem algo escatológico aqui, tem algo que vai para o futuro ainda, né? Não pode ser só isso. Essa foi o que? A terceira? A quarta interpretação, Jesus veio na sua ressurreição. Alguns acham que foi no Atos 2, no Espírito Santo, outros acham na ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, essa é a vinda do Filho do Homem, ele veio dos mortos. O problema dessa interpretação é que a ressurreição não é a segunda vinda do Cristo, não é a vinda do Filho do Homem. A ressurreição e a ascensão são a partida do Filho do Homem. Ele está saindo da terra, ele não está vindo, né? Então, quando ele ressuscita, ele fica um pouco e ele sobe. Ele sai do mundo. Essa é mais a saída do que a vinda, né? Fica difícil você dizer que essa é a vinda de Cristo. A ressurreição é a vinda de Cristo. Eu tenho dificuldade com essa interpretação também. Então tem duas últimas aqui que eu entendo que dá para a gente acoplar as duas para tentar responder isso. Uma delas é que Jesus veio, o texto refere a uma perseguição futura, pouco antes da sua segunda vinda ao mundo. Jesus virá em glória, Mateus 24 a gente vai estudar um dia, né? Quando ele aparece nos céus, ele vem para derrotar os seus inimigos, estabelecer o seu reino. Então, um dia haverá a segunda vinda mesmo, a vinda de Cristo que a gente sempre prega, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. Então é disso que ele está falando, que um dia eu voltarei. A dificuldade é, então, em que sentido que eles ainda não vão ter terminado de percorrer as cidades? É que naquela época final, eles vão evangelizar de novo, os discípulos da época futura vão evangelizar de novo Israel. Israel vai ser evangelizado, só que esse tempo de perseguição vai ser breve, vai durar alguns anos,
e Cristo voltará antes deles terem terminado completamente esse trabalho de evangelismo. Então, essa interpretação, que Jesus estaria apontando para um tempo futuro, dizendo que, olha, vai haver uma grande perseguição, só que calma, essa perseguição vai ser por um tempo finito e eu voltarei. Tá? Tem uma dificuldade com essa interpretação, porque ela desconsidera a época que eles estavam vivendo, porque aparentemente a informação é para que eles estavam vivendo naquela época. Né? Eu estou falando, vai acontecer no final, mas é naquela época. Então, o meu entendimento é que essa profecia, ela se cumpre parcialmente naquela época, simbolicamente e parcialmente, e vai acontecer literalmente no fim dos tempos. Muitas profecias da Bíblia eu creio que são assim, elas têm um cumprimento duplo, onde é parcial numa época e completo no final. Como é que elas se cumprem? Então, completo eu já falei, olha, Jesus vai voltar, vai haver uma perseguição, e ele vai voltar no meio da perseguição para salvar os seus. Agora, naquela época, como que foi essa manifestação do Filho do Homem? Eu creio, e eu não vou explicar esse texto hoje, né? Mas eu creio que ela se cumpre na manifestação visível do reino de Deus que nós temos em Mateus 16 e 17. Olha só. Vamos terminar só com a leitura desse texto aqui. Professor, Oi. vamos falar. E esse texto pode estar ligado também quando ele diz assim: este evangelho do reino será pregado em todas as Sim. nações. Sim. Eu creio que foi perfeita a colocação. No meu entendimento, essa palavra de Jesus para o Mateus 24, né, com seus discípulos, ela se acopla bem com essa palavra de Mateus 10, que vai ser pregado o evangelho e Cristo virá no meio desse mover evangelístico do fim dos tempos. Naquela época deles, houve uma manifestação visível do reino dos céus muito forte, que a gente vê no último versículo de Mateus 16. Jesus fala uma coisa curiosa, versículo 28. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mesma dúvida, não vai morrer sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que acontece logo em seguida? Versículo 1 do capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Essa é a manifestação do Filho do Homem. Essa é a manifestação visível em glória do Filho do Homem naquela época. E eles não morreram antes de ver o Filho do Homem manifestado em glória. Isso vai voltar a acontecer no fim dos tempos. Então por isso que eu creio que o cumprimento é duplo. Tem esse cumprimento aqui que vale tanto para aquela passagem lá também. Eles não terminaram de evangelizar todas as cidades de Israel antes da transfiguração. E da mesma forma, do fim dos tempos, os evangelistas em Israel não vão terminar de percorrer todas as cidades antes que venha o Filho do Homem em poder e grande glória. Essa é a minha melhor tentativa, irmãos. É o melhor que eu consegui fazer. O texto de fato é difícil, tá? Então ficam alguns mistérios aí para os irmãos pensarem, meditarem assim na cama à noite, né? O que será que é isso que Jesus está falando? Vamos encerrar? Eu já estou com o tempo avançado, né? Eu vou passar a palavra para o irmão Manuel. Deus abençoe.